Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Não tenha pressa, tenha um propósito. E eu estava ansiosa para vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Eu acabei de voltar de um compromisso e está muito frio. Esse inverno promete, né? Não sei aí onde você mora, mas aqui em Joinville tá muito frio. Mas vamos lá para o assunto, vamos ao que interessa, falar sobre inteligência emocional no casamento. Eu quero saber se você já se sentiu incompreendida ou incompreendido no seu casamento. Fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que eu quero te trazer aqui algumas dicas para você estar aplicando que vai fazer muita diferença no seu relacionamento. Quando o silêncio pesa mais do que palavras. Tem dias que o silêncio entre o casal grita mais do que qualquer discussão. Você prepara a casa, cuida dos filhos, resolve tudo. E no final do dia existe aquele olhar que não se encontra. Aqui, a inteligência emocional te convida a olhar para esse vazio e perguntar: estou esperando que o outro me valide ou eu posso compartilhar com amor aquilo que eu sinto sem acusar? Aqui, quando o silêncio ele pesa mais do que palavras, já existe um acúmulo de situações e mágoas que foram guardadas. E uma dica muito boa para que você não leve então essa situação para uma discussão é você trocar algumas frases de acusações, como por exemplo, você sempre faz isso, ou você nunca faz, ou você nunca me enxerga. Troca essas frases pelas frases que começam assim: eu me sinto, ou essa situação me trouxe esse sentimento, ou isso não foi legal, eu me senti mal por isso. Isso vai evitar uma discussão e, pelo contrário, vai ser um convite para um diálogo, uma comunicação não violenta entre duas pessoas que se amam, mas que estão passando por desajustes emocionais. Existe uma sobrecarga invisível da mulher no lar. Essa vida moderna, a briga por uma certa liberdade, do qual em vários aspectos nos ajudou muito quanto mulher, mas em outros aspectos de fato nos trouxe uma sobrecarga ainda maior. Vamos lá, como por exemplo, o peso da casa, o peso da educação dos filhos, o peso de uma carreira e uma carreira que seja bem sucedida. E além de tudo isso, existe uma carga maior sobre a mulher de manter o equilíbrio no lar. Mas e aí? Quem que cuida da cuidadora? A inteligência emocional aqui ela entra como reconhecer os seus limites. Entender que você precisa gerir as suas emoções, pausar, refletir sem culpa e pedir ajuda, começando por deixar o orgulho de lado e reconhecer que você não precisa dar conta de tudo. Aqui existe não só o orgulho de admitir para nós mesmas que estamos sobrecarregadas, que não estamos conseguindo dar conta, como também admitir para o nosso próprio parceiro, para o nosso próprio cônjuge. Aqui uma dica prática para que isso possa melhorar é você marcar com o seu esposo conversas semanais de alinhamento mesmo, sabe? E fazer algumas perguntas padrões, como por exemplo, como podemos dividir melhor as nossas responsabilidades essa semana? E aqui, falando dessa forma, parece até um pouco formal, mas isso me ajudou muito no meu casamento. Houve uma época que eu estava muito exausta e sobrecarregada por conta de estar em casa e a demanda do lar ficar toda para mim. Então eu lembrei de quando eu trabalhava fora, eu trabalhava no meio executivo e tudo que nós precisávamos tratar, tudo que nós precisávamos resolver e tratar, nós trazíamos para a mesa e fazíamos uma reunião. E ali cada um colocava, né, as suas objeções e junto trazia uma solução. E eu comecei a fazer isso dentro da minha casa. Eu colocava para o meu esposo, né, que eu estava com algumas insatisfações e que nós precisávamos conversar. E não era uma conversa de, quando der a gente conversa, não. Nós precisamos resolver e na sexta-feira, tal hora, nós vamos sentar na mesa e nós vamos resolver. Eu quero que você anote, que você pense nas coisas que estão te incomodando e que você precisa que eu melhore, e eu também vou trazer para você os aspectos que eu quero que você melhore. E assim a gente fez por um longo período de tempo, até que isso se tornou padrão e hoje isso é meio que um hábito no nosso relacionamento. Fazendo isso, você impede que a mágoa se torne uma rotina. Porque quantas vezes você engole palavras, engole sentimentos para não discutir, e aí ao engolir os sentimentos é como se você estivesse sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por isso que é muito importante que a gente venha ter estratégias de inteligência emocional no nosso relacionamento. E tudo isso que a gente falou, por mais simples que pareça, são técnicas de inteligência emocional. E o que vai mudar de fato é você aplicá-las. O acúmulo de mágoas aqui não é maturidade. Você engolir os sentimentos, deixar para se resolver, como se eles fossem simplesmente sumir,
não é nem um pouco maduro. A inteligência emocional, como vimos, é lidar com os conflitos, lidar com os sentimentos, é você questionar os seus sentimentos e as suas emoções e não ignorá-los. É aprender a resolver sem ferir, é usar uma comunicação não violenta, se posicionar, ser firme, mas sem perder a ternura. A dica prática aqui nesse caso é nunca discutir de fato no meio do caos. No caos você segura, você aguenta, você não fala acusando, você expõe os seus sentimentos na convicção de que o outro vai se importar. E mesmo que você faça 1, 2, 3 vezes, 10 vezes e não resultou em nada, você continua, porque você está no caminho certo. E uma hora o resultado vai aparecer. Houve uma situação aqui no meu casamento e eu estava no auge da minha maternidade, com 2 crianças pequenas, dando de mamar para Miguel, que tinha 6 meses, e a Gabi estava com 3 anos naquela época. E eu estava feliz pelo meu marido ter alcançado, ter conseguido um esporte do qual ele se identificava, e isso faz parte da saúde mental dele. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos ter o nosso hobby, ter o nosso escape, ter a nossa ferramenta para que a gente consiga adquirir saúde mental. E eu estava feliz por ele. Porém, além de ficar muito tempo fora por causa do trabalho, ele também estava fora por causa do esporte, e acabava que eu ficava muito tempo no mesmo lugar, dentro de casa. E eu amava, eu queria, eu estava realizando um sonho. Porém, quando ele estava fora, eu morria de saudade, não via a hora que ele aparecesse dentro de casa. Mas quando ele abria a porta, eu olhava para ele e eu sentia raiva. E eu transformava a casa num caos. Ao mesmo tempo que eu queria que ele estivesse ali comigo, quando ele chegava, eu queria que ele sumisse da minha frente. E eu não estava entendendo o que eu estava sentindo e estava tornando a minha casa um ambiente hostil. E isso estava refletindo na saúde emocional das crianças. Até que chegou num ponto que eu pensei, não dá para ser assim, né? Eu estou no momento mais feliz da minha vida. E por que eu estou sentindo isso? E quando eu parei para refletir, para entender as minhas emoções, eu percebi que eu estava sentindo inveja. Sim, inveja do meu esposo. Inveja é um sentimento, nós temos inveja, ela faz parte do ser humano. A inveja ela só é nociva quando ela torna uma arma para que você queira que o outro se dê mal, né? Mas no meu caso, eu não queria que meu marido se desse mal, de forma alguma. Por quê? Porque eu estava muito tempo dentro de casa e quando ele aparecia dentro de casa, ao mesmo tempo que eu estava com saudade, eu via um contraponto, eu via algo que eu não estava fazendo. Ele me trazia essa novidade, né? E também me trazia, é como se ele fosse a minha janela. Ele chegava e eu olhava o que eu estava perdendo, né? E ele estava fazendo esporte, estava cuidando da saúde, do corpo, e parecia que eu não estava fazendo nada. E quando eu entendi isso, eu chamei ele para conversar e eu me tornei vulnerável. E eu falei, olha, eu estou sentindo isso por você, eu quero te pedir desculpa, eu não quero sentir isso. Mas ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu também preciso de um espaço, eu preciso fazer alguma coisa que eu sinta que seja para mim. Eu te apoio nesse esporte, eu não quero que você mude, mas a gente precisa fazer alguns ajustes para melhorar a nossa rotina, porque assim estava me afetando demais. E aí a gente conseguiu conversar, ele me entendeu, né? Porque até então ele só via que tinha uma mulher doida dentro de casa, que estava no momento mais feliz da vida dela, e ao mesmo tempo usando ele de saco de pancada das suas emoções. Então, quando eu consegui verbalizar e falar, entender o que eu estava sentindo e eu coloquei para ele de uma forma realmente real e com ternura, ele teve empatia e a gente conseguiu ajustar então a rotina, né? Melhorar quais os momentos quais tarefas a mais que ele poderia estar fazendo para me ajudar dentro de casa, quais os horários que ele poderia mudar, né? O treino, enfim. E foi sucesso, deu super certo aqui em casa. O casamento ele é isso, ele não precisa ser um campo de guerra, não é uma competição. Nós temos que entender que somos uma equipe. E com a inteligência emocional, ele pode ser esse campo de crescimento mútuo, de respeito, de empatia, de cura. E isso começa por você. Não espere que o outro mude. Começa quando você para de reagir no automático e passa a responder com consciência. Vamos então recapitular as 3 dicas valiosas que você pode dizer que aprendeu aqui nesse vídeo hoje sobre inteligência emocional. Primeira dica foi: use frases que começam com eu me sinto, ao invés de você nunca ou você sempre. A outra dica, a segunda dica é: tenha conversas semanais com seu esposo, com perguntas e estratégias mesmo de como vocês podem dividir as responsabilidades daquela semana. E a terceira e última dica é nunca discutir no momento do caos. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você comente aqui
compartilhe com alguém que precisa ouvir essas dicas, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo, porque aqui a gente fala de assuntos que realmente importam. Um grande abraço e até!